Beleza, pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Na aula de hoje nós vamos falar sobre diagrama de corpo livre, dando continuidade àquilo que a gente já tem estudado sobre as leis de Newton. Então, o que é o diagrama de corpo livre? O diagrama de corpo livre, ele é a representação gráfica de todas as forças que agem no objeto, conforme a gente já viu. E no diagrama do corpo livre, nós vamos representar o lado direito da nossa equação, ok? Então, o objetivo do diagrama do corpo livre é que a gente enxergue todas as forças que estão atuando no nosso objeto. E por que isso? Porque o nosso objetivo é, a partir da visualização de todas essas forças, a gente conseguir simplesmente fazer uma atribuição simples. Atribuir a soma à força resultante, que a gente sabe que pode ser expressa como massa vezes uma aceleração, que é a aceleração resultante. Beleza? Então, o nosso objetivo do diagrama de corpo livre é isso aí, tá? Então, o primeiro passo para a gente construir o diagrama de corpo livre é ilustrar o nosso objeto, ok? E representar todas as forças que estão agindo no nosso objeto, conforme eu coloquei aqui. F1, F2, F3, e aqui F4, 5, tá? Tantas quantas forem as forças que estejam agindo no objeto, Fn. Então, a força resultante ela não vai entrar no diagrama de corpo livre, conforme a gente está vendo aqui, tá, gente? Por isso que eu coloquei aqui só as forças em azul, porque são as forças que representam o lado direito da nossa equação. E eu também costumo incluir na representação do diagrama do corpo livre, um referencial, tá? Mas lembrando que ele não é obrigatório. Eu coloco para que a gente consiga já visualizar o referencial que vai nos ajudar a resolver o nosso problema, tá bom? Então, antes da gente ir para um exemplo, curte aqui esse vídeo, comenta, compartilha se você está gostando do conteúdo, se vai te ajudar bastante, tá? E vamos embora para o exemplo. O exemplo diz o seguinte: um bloco está sobre um plano inclinado com um atrito, com um calço para impedir o seu deslizamento. Então, já imagina isso daí, tá? Mas a gente vai desenhar para não ficar só na visualização, beleza? E uma pessoa ela deseja aplicar uma força ao bloco de forma a evitar esse deslizamento do bloco. Então, a tendência natural do bloco é que ele deslize, tá? Essa força vai ser aplicada no sentido de impedir esse deslizamento. Então, seja θ o ângulo de inclinação desse plano inclinado, μ o coeficiente de atrito estático, já que o nosso objetivo é impedir o deslizamento do bloco, e g a aceleração da gravidade. Então, pede-se o seguinte: letra A, represente o diagrama de corpo livre, o DCL, e letra B, determine o valor da força aplicada para que o bloco não deslize. Ok, então, indo para a solução, vamos primeiro na letra A representar todas as forças que estão agindo no nosso objeto. Lembra que a gente acabou de ver? O lado direito da nossa equação. A força resultante não vai entrar no diagrama de corpo livre. Então, beleza, se o nosso objeto está em um plano inclinado, eu vou até colocar o ângulo aqui, só para a gente visualizar, tá? Mas, em geral, não é algo que vai entrar, tá? É só para a gente conseguir visualizar mesmo o problema. Então, vamos representar todas as forças. Primeira coisa, gente, não rotacione o seu problema, tá? Então, se o seu problema é um eixo inclinado, você vai representar como ele de fato é, um bloquinho inclinado, tá? Para que a gente não tenha problemas depois para representar as nossas forças. É comum eu ver muitos alunos fazendo isso, e acaba que no final dá algum problema, mas de qualquer maneira é errado. Por quê? Porque você está rotacionando o seu vetor de força e, consequentemente, você está mudando a direção original dele. Se você mudou a direção original desse vetor, esse vetor já não é mais o mesmo, tá? Ele é outro. Então, primeiro ponto são não rotacionar as suas forças, tá? Você vai representá-las conforme elas originalmente estão agindo no objeto. Então, beleza. Primeiro, a força mais básica que está agindo nesse objeto é a força-peso, ok? Ele tem a massa, é a única propriedade da matéria que a gente está estudando até agora, que é a massa. Então, a gente vai representar aqui a força-peso, que está orientada verticalmente para baixo. Como ele está apoiado em um plano inclinado, esse plano aqui, ele está exercendo uma força de reação, ele está empurrando o bloco, e essa força está agindo no bloquinho também, tá? Então, essa força está direcionada perpendicularmente para cima, que é a força normal. A força de atrito ela vai agir no sentido contrário ao deslizamento do bloco. Então, se o bloco ele vai deslizar para cá,
Então, a força de atrito ela vai estar atuando no sentido contrário, para cima. Ok, gente? E para que a gente impeça esse deslizamento para esse sentido aqui, a gente vai precisar exercer uma certa força, também no mesmo sentido da força de atrito. Por isso que a força de atrito está no mesmo sentido dessa força F que a gente vai aplicar. Tá? Só destacando aqui que essa força F ela não é a força resultante, tá? É uma força F que eu vou estar aplicando no meu bloquinho para impedir que ele deslize, beleza? A força resultante, pensem aí, enquanto isso, qual será o valor dela e por quê, ok? Então vamos para a letra B, para a gente determinar qual vai ser o módulo dessa força F aqui que eu vou precisar estar exercendo no meu bloquinho para impedir que esse deslizamento aconteça. Tá? Então vamos fazer uma representação do problema e escolher o eixo adequado, beleza? Então aqui eu só basicamente repeti o nosso diagrama de corpo livre para a gente ter uma visão geral. Tá? Coloquei aqui o nosso eixo, representei aqui o atrito por esse traçado irregular no plano inclinado. E a gente tem basicamente duas opções de eixo para a gente orientar o nosso problema. Tá? Primeiro eixo é esse daqui, onde a gente vai ter a força-peso alinhado com essa orientação aqui vertical. Tá? E o segundo eixo é esse daqui, onde ele vai estar rotacionado e o eixo ele vai estar inclinado em relação à própria horizontal aqui, em um certo ângulo θ, beleza? E o eixo vertical ele vai estar perpendicular ao plano inclinado. Então, o eixo que nós vamos adotar vai ser esse daqui. Por quê, gente? Porque se eu adotar esse eixo aqui, o único vetor que vai estar alinhado à orientação do nosso eixo vai ser o vetor da força-peso. Os outros eles vão estar inclinados com um certo ângulo em relação ao eixo. Então, a gente teria que fazer a decomposição da força de atrito para encontrar as componentes dela nesse eixo aqui e nesse eixo aqui. Dessa força F também, tá? Porque eles estariam inclinados aqui, estaria nessa direção aqui. Então, teria uma componente vertical e uma componente horizontal aqui, tá? E da força normal que estaria nessa direção aqui, beleza? Então, consequentemente, teria também uma componente vertical e uma componente horizontal. Por outro lado, se a gente escolher esse eixo aqui, nós vamos ter que decompor somente a força-peso, porque esses vetores aqui, eles já vão estar na direção que a gente adotou para o nosso eixo x. E o vetor da força normal vai estar na direção que a gente adotou para o eixo y. Então, esse eixo aqui, ele simplifica bastante o nosso problema, tá, gente? Por isso que nós vamos adotar esse eixo. Então, note que o eixo adotado, exceto o peso, como eu acabei de falar, estão alinhados com os eixos. Todas essas outras forças aqui estão alinhadas com os eixos, exceto a força-peso. Então, a gente vai decompor somente a força-peso em termos dessas componentes aqui, ó, da componente vertical, tá? Vertical, no caso, perpendicular ao plano, tá? Perpendicular ao plano e da componente paralela ao plano. Então, fazendo essa decomposição, a força-peso está para baixo, tá? Continua estando para baixo, conforme a gente vê aqui. Tudo que eu fiz foi simplesmente adicionar um vetor perpendicular ao plano e um outro vetor paralelo ao plano. Então, note que a gente tem aqui simplesmente uma soma vetorial. Então, muitos alunos acabam se enrolando, né? Eu, particularmente, na minha época de estudante, me confundia muito com isso, porque eu nunca sabia onde era o ângulo de 90 graus. O ângulo de 90 graus vai estar aqui, tá, gente? Por quê? Porque essa componente aqui, ela é perpendicular a essa, ok? Então, elas necessariamente têm que formar um ângulo de 90 graus, ok? E, consequentemente, o nosso ângulo θ, do nosso plano inclinado, vai ser esse ângulo aqui, beleza? Então, agora é só a gente fazer uma decomposição vetorial, tá? E expressar cada uma dessas componentes aqui, P de y e P de x, em função da força-peso aqui, beleza? Então, se a gente utilizar uma relação trigonométrica de seno e cosseno, nós vamos relacionar o módulo dessas componentes, tá? Nós não vamos estar fazendo divisão de vetores, vamos estar fazendo divisão dos módulos. Então, o que nos interessa desse triângulo aqui é a relação entre os módulos, tá? Então, a componente P de x vai ter um módulo igual a medida do cateto oposto, tá? Que vai ser P de x, dividido pela hipotenusa, né? Vou escrever aqui só para a gente visualizar. Seno de θ vai ser igual a medida do cateto oposto, P de x. Note que eu estou colocando aqui o módulo, tá, gente? Dividido pela hipotenusa, tá? Que é o peso, ok?
Então, meios pelos extremos, P de x é simplesmente P vezes o seno de θ, que é igual a mg seno de θ. Fazendo algo análogo para a componente P de y, a gente tem que P de y é igual a P cosseno de θ, que é igual a mg cosseno de θ. Beleza, gente, a gente já está encaminhado para a nossa solução. Então, agora a gente vai aplicar a segunda lei de Newton para as direções x e y que a gente adotou para o nosso referencial inicial, tá? Então, na direção y, a gente tem que MAY vai ser igual a somatório de todas as forças, ou seja, MAY é a força resultante, beleza? Então, apliquei aqui simplesmente a segunda lei de Newton, tá? Vou colocar aqui segunda lei de Newton. E a gente tem um detalhe aqui. Note que o nosso objetivo é impedir o deslizamento do bloco. Então, consequentemente, o nosso bloco não vai nem subir nem descer. Se ele não vai subir nem descer, a sua velocidade não vai variar. Se a sua velocidade não varia, significa que a aceleração é zero. Então, consequentemente, a nossa aceleração aqui vai ser zero, aceleração vertical, tá? Porque o nosso bloquinho vai estar parado. Ele não vai estar, por exemplo, subindo nessa direção. Entenderam? E o nosso bloquinho ele também não vai estar subindo nessa direção ao longo do plano, beleza? Ele vai estar totalmente parado. Consequentemente, na direção x também vai ser a mesma coisa. Segundo a lei de Newton, vai ser massa vezes a aceleração na direção x igual ao somatório de todas as forças nessa direção. Então, para a direção y, a gente vai ter que somatório de todas as forças nessa direção y vai ser igual a zero, ok? Quais são as forças, as componentes, né, ou as forças também, que vão estar nessa direção? A força normal vai estar totalmente na direção y. E ela vai estar apontando para cima, gente, olha só. Então, ela está no sentido positivo do nosso eixo. Então, a gente vai deixar mais n. Note que não tem o sinal de vetor aqui, tá? A gente está fazendo uma operação unidimensional. Então, a única coisa que vai diferenciar vai ser o sinal. Se ele vai estar no sentido positivo ou no sentido negativo. E a outra componente que a gente tem vai ser a componente da força-peso na direção y, porque lembra que a gente acabou de fazer essa decomposição vetorial. E a única componente que a gente tem nessa direção aqui vai ser a componente da força-peso, ou seja, P de y. Então, P de y vai estar negativo, porque vai estar apontando para baixo, na direção negativa, oposta ao sentido positivo adotado para o nosso eixo, beleza? Então, consequentemente, n menos P de y vai ser igual a zero. Então, a força normal por essa igualdade aqui, tá? Vai ser igual a zero, porque esse lado aqui foi zero, beleza, gente? Então, força normal vai ser igual a P de y, que a gente já descobriu que é igual a mg cosseno de θ. Então, esse é o valor da reação do plano inclinado sobre o objeto, ok? Então, indo agora para a direção x, a gente vai fazer a mesma coisa, e como a força resultante é zero, então, a gente tem que o somatório de todas as forças vai ser igual a zero também. Somatório de todas as forças na direção x. Então, as forças que atuam na direção x são força de atrito, que está na direção positiva, tá? Do eixo x adotado. Força F, que eu estou aplicando para impedir o deslizamento do meu bloco, que também está no sentido positivo. E a força peso de x, que está no sentido negativo aqui, tá? Está apontando para baixo. Consequentemente, a força F vai ser positiva, a força de atrito também vai ser positiva. Note que ela vai ser positiva. Então, prestem atenção com isso de a força de atrito é sempre negativa, tá? Não, tudo depende do referencial, tá? Vocês já ouviram bastante essa expressão. Então, força F positiva, força de atrito positiva, menos a força peso de x na direção negativa, igual a zero. Então, isolando força de atrito P de x, botando para o lado direito, P de x vai ficar positivo, então vai ser mg seno de θ, e a força de atrito aqui vai ficar negativa, porque foi para o outro lado, que é menos μ é normal, tá? Que essa é a expressão da força de atrito. Consequentemente, a gente já descobriu que a normal é mg cosseno de θ, então substituindo aqui, e notando que a gente tem um fator comum, tá? Porque esse termo aqui, ele tem mg como fator comum. E esse termo aqui, ele também tem mg, porque aqui é a força normal, que também tem mg como fator comum. Então, a gente vai trazer aqui para frente, tá? Então, vai ficar simplesmente seno de θ, dentro do parênteses, e menos μe, que é o coeficiente de atrito estático, vezes o cosseno de θ. Então, esse é o valor da força que eu vou precisar aplicar
para que o meu bloco não deslize ao longo do plano inclinado. Beleza, gente? Ficou tranquilo? Ficou claro? Note que está coerente, né? Porque se a força de atrito está me ajudando a deslizar menos o meu bloco, a força que eu vou precisar aplicar, ela vai ser uma força que vai subtrair do valor da força de atrito. Então, por hoje é só, gente. Eu espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, coloque aí nos comentários o que vocês acharam dessa aula. E nós nos vemos na próxima aula, tá bom? Aguardo vocês aqui. Fiquem com a mensagem do vídeo de hoje e um forte abraço para vocês. Até mais, gente!